Olá, Câncer, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos ao Panteão de Odin. Eu sou Rafael e vamos à tiragem, né, do mês de julho. Vamos lá, Câncer? Então vamos para a nossa tiragem mensal aqui. Vou pedir então 13 cartas para o oráculo para o mês de julho. Signo de Câncer. Vamos lá. Então vamos lá, Câncer. Vou começar aqui primeiro pela parte amorosa, tá? Então, referente ao amor, na casa da sua consciência, ou seja, o que você já sabe sobre essa situação aí que você está passando, e vamos levar, né, a interpretação para o mês de julho. Então, na sua consciência, saiu a carta do alquimista, certo? Essa carta vem falando de um equilíbrio, né? De uma tentativa de equilíbrio, de uma persistência em se equilibrar, né? Em referente a essa questão do amor, né? Então, como ela saiu na casa do que você já sabe, né? Da sua consciência, eu vejo você já tendo noção, né? Já estando fazendo isso, né? Hoje em dia. Tentando se equilibrar, tá vendo que ele coloca a sua poção aqui de um tubo pro outro, né? Em meio a uma tempestade. Enfim, ele tá ciente, né? Da situação aí externa, mas ele também tá controlando a situação interna, né? Ele que criou essa poção aqui, né? Ele não pode deixar cair. Ele tem que fazer um movimento, né? De equilíbrio que essa carta vem falando, né? Então, como saiu nessa casa do seu consciente, eu vejo que você já tá nesse movimento de equilíbrio, né? Interno até, para talvez entender, né? Aí vamos falar agora pros casados, né? Depois eu falo pros solteiros, né? Então, essa carta vem falando para vocês que são casados de um momento ou estão em um relacionamento, né? De um momento de se equilibrar, né? Se equilibrar em meio a tormentas, né? Que vocês podem estar passando hoje. Alguma situação delicada aí do relacionamento aí, né? Nem que seja um grande problema, mas às vezes uma introspecção, né? Muito grande. Pode ser sua, né? Como pode ser do próprio relacionamento em si, né? Envolvendo os dois polos aí. E aí eu vou já passar para a carta do inconsciente, né, que saiu no jogo. Então, Câncer, saiu a carta da morte, né, ou da transmutação, né? Então, como saiu no que você ainda não sabe, né, ou já esteja buscando aqui, né, com esse equilíbrio aqui, né, sendo mais introspectiva, mais introspectivo, você precisa deixar morrer aí alguma coisa, né? Essa carta da morte vem falando de deixar morrer. Eu vejo um deixar morrer aqui, né? Como saiu a carta aqui do lado do seu presente, a carta do enforcado, né? Eu vejo que você tem que deixar morrer algum sentimento de culpa aí, né? Deixar transformar algum sentimento aí de culpa, de indecisão, que esteja te trazendo algum sentimento ruim, né? Talvez esse equilíbrio aqui que você está tentando colocar, essa tormenta aqui atrás tem a ver com isso, né? Com essa carta aqui ela vem falando de muita culpa, né? De alguma coisa que você tá matutando aí, tá incomodando, né? Então, esse mês de julho, o tarô vem falando para você transformar, né? Deixe morrer, né? Mas aproveite para se desvirar, se colocar de um lado e do outro para esmiuçar talvez essa tormenta aí que esteja acontecendo dentro de você, para você poder fazer essa transformação com êxito, né? Para que realmente morra para deixar algo nascer, né? A carta da morte, ela vem falando isso, né? Porque na espiritualidade, né? A morte em si, ela não é como a morte física aqui, né? Então, ela fala muito da transformação, né? Do poder de renascer, de
Se há morte, existiu vida, né? E assim sucessivamente. E aí eu vou passar já para a carta do futuro próximo, né? Então, saiu a carta aqui da justiça, né? Que vem falando, vai reforçando aquele sentido aí que eu coloquei, desse sofrimento aí, né? De algo que esteja precisando morrer, né? E aí, aqui, ó, a carta da justiça, ela vem falando que você, né, até o final de julho aí, vai conseguir fazer essa transformação. Mas você tem que colocar com sabedoria, né? Você vê aqui o símbolo da sabedoria, a coruja, né? E ela tá colocando na balança um coração de diamante, do outro lado uma pena, né? Essa imagem aqui fala muito da história que falam, né? Que quando você chega lá, quando você desencarna, você tem que colocar tirar do seu coração e do outro lado uma pena. Então, você só entra na porta dos céus se o seu coração for mais leve do que a pena. Senão você tem que ficar ainda em um processo de transformação ainda, né? Então ela vem falando dessa sua, né? Dessa situação que você vai ter que colocar e transformar. Vai ter que deixar morrer, né? Vai ter que fazer essa justiça aqui, mas saiba colocar sabedoria, né? Para você pesar muito bem na balança, né? E tirar esse peso do seu coração, certo? Câncer. Então, o recado aqui que o oráculo colocou aqui para vocês. E aí eu falo tanto para solteiros como para quem tá num relacionamento, né? Acho que serve para os dois, né? Para quem tá solteiro, talvez deixar transformar para que algo aconteça, né? Para que a roda continue a girar, né? Para que você tenha domínio, né, do seu mundo, você também tem que colocar o seu coração aí, né? Tem que balancear ele com muita sabedoria para você atrair coisas boas. Não adianta você ficar se culpando, né? Que tá sozinho. Isso só vai atrair pessoas que também estão nessa mesma energia e que você não quer, entendeu? Então, para um futuro próximo, o recado aí de julho, coloque no seu coração aí, pese, né? Com sabedoria, faça esse peso e tente tirar esse peso do seu coração, deixando morrer alguma coisa, né? Que você já está fazendo hoje. Você já sabe que você tem que fazer, né? A carta que saiu no seu consciente. Então você já sabe que você tem que pesar esse coraçãozinho e transformar alguma coisa. Certo, Câncer? Então agora vamos para a tiragem aqui, nessa linha que fala da situação financeira ou do trabalho, né? Dinheiro, finanças. Na casa do seu consciente saiu a carta da lua, né? Então essa carta vem falando do quê, né? Eu vejo você com um certo medo, né? Com uma certa instabilidade aí, tentando desvendar até os seus progressos, né? As suas perdas que você teve nesse sentido aí do lado profissional, de trabalho, de dinheiro até, né? Então a lua vem falando de você de tirar as vendas, né? Tirar as máscaras, né? Então é uma carta de, às vezes, ilusões, talvez, mas que te pede para você colocar o pé no chão e entender todas essas fases aqui da lua, né? Para você adquirir esse poder, né? Porque ao mesmo tempo que a lua é um farol no meio da noite no céu, ela também, além dela, atrás dela existe uma sombra, né? Então eu vejo você também desvendando, né? Colocando, às vezes até com um certo medo, uma instabilidade aí, hoje, para se achar um pouco, né, no que você tá fazendo e às vezes até se culpando um pouco de não ter feito mais no passado, né? Então isso é o que você já sabe, né?
Aí o que você não sabe, né? Saiu na sua carta do inconsciente, né? Saiu a carta do diabo, né? Essa carta no setor financeiro, ela vai falando de muito movimento, tá? Então, talvez essa sua introspecção aqui, tentando entender todos os momentos, os prós, os altos e os baixos, né? Tentando tirar até as suas próprias, vindo até os seus próprios defeitos aqui, sua própria preguiça, às vezes, né? Ou sua própria, você estando acomodado, às vezes, né? Isso você é introspectando lá atrás, tá? Só que a carta que saiu no seu inconsciente, inconsciente, que você não sabe, a carta do diabo, ela no setor do trabalho, ela vem falando de movimento financeiro, de ganhos, né? Então, continue entendendo, trazendo para você essa introspecção referente ao seu trabalho, né? Que talvez você até tenha se tocado só esses tempos aí, né? Que você tava meio paradinho aí no sentido de se reinventar, né, Câncer? Talvez estava muito acomodado, né? Tipo, tô ganhando aqui, sei lá, vou chutar, 3 conto e aí pra mim tá bom, entendeu? E aí você ficou um tempinho aí, né, patinando. E essa carta aqui vem falando de que no seu inconsciente você tá com uma vontade aí de crescer, de começar a reorganizar a sua vida financeira, e ela vem trazendo uma mensagem positiva, né? A carta do diabo, ela vem falando de um poder material, sim, né? Porque o diabo, ele não deixa de ter poder, né? Ele é uma das trindades, né? Ele faz parte da trindade de Deus também. Mas a carta do diabo, ela vem falando de um poder diferente da carta do imperador, por exemplo, que já eu vou explicar, que saiu aqui no seu jogo. Esse poder aqui, ele existe, mas você tem que tomar cuidado para ele não se esvair, tá? Para não subir a sua cabeça, para você não se perder até com a própria estagnação, com a própria preguiça, talvez, não sei. Acho que não é preguiça, é conformismo, estabilidade, sabe? Muita estabilidade também não é bom. Então, ele vem falando de você tá num caminho certo, né? Estudando, talvez, antes de meter o pé pelas mãos aí. Porque você gosta de estabilidade, né? Isso é uma característica do signo, né? Mas você também tem que tomar cuidado para não afirmar tanto essas rédeas, perder o controle, nem ter muito controle. Então a carta do diabo vem falando, né, de um movimento financeiro positivo, mas de um poder diferente do imperador. Ou seja, você tem que aproveitar esse poder da melhor forma, porque ele pode passar rápido, certo? Então, aproveite as oportunidades, Câncer. Em julho podem surgir algumas oportunidades aí no setor do trabalho. Não se estagne, mas também tome cuidado com as sombras aí, né? Então, veja muito bem, aproveite se não for fazer mal pra ninguém, se não for fazer mal até pra você mesmo, tá? Não troque só troque a sua estabilidade, né, por algo que vai ser mais estável ainda, né? Então, no seu inconsciente saiu a carta do diabo, que vem falando bastante dessa boa sorte, né, para esse mês de julho. E a carta que saiu do seu presente, né, vem confirmando a carta que saiu no seu consciente, né, que é a carta do ermitão, né? Ou seja, aqui ele fala de você até se sentir sozinho hoje, né? Nesse sentido do trabalho aí, da carreira, talvez com muitas responsabilidades, né? Talvez não sei, no trabalho ou dentro de casa, né? Por isso esse medo aqui todo, né? Talvez essa angústia aqui de se renovar, né? Ou
aquilo que eu falei de hoje estar pensando no que poderia ter feito, no que poderia fazer para mudar alguma coisa. Então vai, né? Vai. Essa carta vai falando no sentido estude, né? Tá vendo? Ele tá numa biblioteca, ele tá tranquilo aqui, né? O ermitão, ele leva essa lamparina aqui, leva todo o conhecimento que ele teve aqui. Tem um ratinho aqui, ou seja, essa luz aqui não ilumina só ele, né? Ilumina outras pessoas, outros seres, né? Então, ele vai tranquilo, vai estudando um livro por vez, fica lá sozinho na biblioteca, né? Por isso que às vezes ela fala um pouco de se sentir sozinho aí, né? Não se sinta sozinho, vai continuando construindo a sua sabedoria, porque você ilumina não só o seu caminho, mas de muita gente, certo, Câncer? Muita gente depende de você, não que são interesseiros, mas confiam em você, né? Você é a base sólida ali, né? De muita gente. Então, num sentido, na carta que saiu no futuro próximo, foi a da sacerdotisa, né? Então, Câncer, eu vejo nesse futuro aí um êxito, né? Um êxito até pelo menos agosto aí. Se você fizer esse movimento aqui de se entender, né? De estudar bastante, ver sim o que você deixou de fazer, o que você poderia ter feito, o que você poderia ter feito de melhor. Mas sem se culpar, tá? Sem se culpar. Eu não vejo muita culpa aqui, eu vejo mais você tendo uma estratégia para conseguir aqui um poder, né? Que você vai conseguir aí ter alguns sinais, né? Então, esteja atenta aos sinais que essa carta vai te dar aí para você não deixar sair esse poder da sua mão, tá? E não vá com arrogância, senão você perde. Então, a carta da sacerdotisa, ela vem falando de êxito, né? Nesse sentido aí. Talvez você não vai ganhar na Mega Sena, tá? Mas você vai ver mais oportunidade aí a partir de agosto, tá? Final de julho, meio de agosto, tá? Ela vem falando dessa interiorização sem culpa e com segurança, entende? Um processo de se entender, de se organizar aí nas finanças, de achar a melhor estratégia. Então, siga em frente e aproveite aí para se interiorizar e não esquece de ficar prestando atenção nas oportunidades aí, hein? Mês de julho, as oportunidades podem acontecer bastante aí para vocês, Câncer. Não vão ficar ricos, mas a partir de agosto começa a sentir um movimento maior, tá? Agora eu vou passar aqui para parte do intrapessoal, certo? Ou do espiritual, né? Então, no seu consciente, saiu a carta da estrela, né? Então, essa carta vem falando de muita esperança, né? Você está se sentindo esperançoso aí, né? No sentido de buscando um caminho, né? Talvez. Talvez tenha muita ligação aqui com essa interiorização que eu falei aqui de cima, né? E até com a parte do amor, do controle, né? Que você está sentindo hoje, do equilíbrio que você está tentando fazer ali no amor, né? E nas finanças, às vezes até tentando puxar um pouco de culpa, mas trabalhando para entender o que você pode melhorar, né? E ela vem falando de você buscando essa esperança, esse norte, né? Este novo norte. E no seu inconsciente, né? Saiu a carta do imperador, né? Como eu havia falado lá no financeiro, essa carta vem falando de um poder de conquista, né? Diferente da carta do diabo, esse poder aqui ele não vai sair da sua mão porque você já conquistou lá atrás. Foi por merecimento, certo? Então, eu vejo você hoje, como a gente está falando do seu intrapessoal, né? Eu vejo você com uma esperança de novos caminhos, certo?
de você achar e estar em busca dessa estrela guia aqui. E hoje, estar se sentindo um pouco mais forte espiritualmente, né? Não se deixando abater tanto com as situações externas, né? Tendo esse poder aqui do Imperador na sua vida. E buscando com os instrumentos, ó, tá vendo? Ela tem todos os seus instrumentos astrológicos aqui, mapa náutico. Então, assim, eu vejo hoje você buscando essa luz interior aí, esse autocontrole e tendo êxito, né? Você tá tendo êxito com essa sua interiorização de hoje, né? E até êxitos, se você continuar nessa, com equilíbrio, êxitos materiais, tá? Porque tudo que vem de fora, primeiro tem que estar aqui dentro, né? Então, Câncer, na sua carta, na sua casa do seu presente, saiu a carta da Torre, né? Que vem reforçando essa situação aí de interiorização e falando de uma desconstrução, né? Para continuar construindo. Então eu meio que vejo uma faxina geral aí, Câncer, vocês aí nesses 2 meses. E não porque ninguém mandou, porque vocês mesmos quiseram, né? A carta da Torre vem falando de destruir o topo, né? Para reconstruir a base. Para você ver aquela base sólida e continuar construindo, certo? Então, como a gente está falando do intrapessoal, né? Eu vejo aqui no consciente, no inconsciente, saiu essas 2 cartas. Logo depois a da Torre. Eu vejo que essa interiorização, né? Esse poder tá vindo dessa desconstrução que você está fazendo dentro de você mesmo. E continue, porque é isso mesmo. O melhor dessa carta, né? Muita gente tem medo dela, mas ela é linda porque ela fala de você ter a oportunidade de ver a real, né? Então ver que esse topo não tá servindo para você. E aí vem a torre, né? Que Deus que mandou essa torre, não. Vem o raio, que Deus que enviou esse raio para eliminar esse topo, para você ver a base sólida e continuar construindo, né? Então é muito lindo isso, né? Ainda mais quando a gente fala de intrapessoal, né? E aí, no futuro próximo, né? Achei interessante que saiu essa carta, né? Do Hierofante. Então eu vejo você até o final de julho, meio de julho até o dia 20 aí, vocês, Câncer, tendo essa construção a todo vapor, essa reconstrução a todo vapor, certo? A carta do Hierofante, ela vem falando de você entender suas feridas, né? Entendendo suas feridas com a espiritualidade também, né? As pombas representam a espiritualidade. Você consegue ajudar os outros, né? Na mitologia aqui, o centauro levou uma flechada, né, de Hércules sem querer. E ela estava embebida em um líquido de um veneno que era um veneno dos deuses, né? Então ela falava que a dor nunca seria cessada, né? Para toda a eternidade até a pessoa morrer. Só que o centauro é imortal. Então ele vive até hoje com essas dores, né? E por ter estudado muito para se autocurar, hoje em dia ele é também representado pela carta do Papa, né? Essa carta fala de doação também, né? De se doar. Mas não porque ele quer nada em troca, nada disso. Mas porque ele estudou, tem tanto conhecimento depois de ter passado por essa cura, por ter se autocurado e buscado conhecimento, né? Das ervas e etc. Hoje ele faz para os outros, né? Mas porque ele já fez por ele. Então, foi muito legal ter saído essa carta, porque essa desconstrução aqui, depois desse movimento aí que vocês estão passando hoje em dia, de interiorização, essa carta vem falando aqui na sua casa do futuro próximo, né? De um êxito até aí o dia 20 de julho, né? De se entendendo, né?
E se entendendo na parte intrapessoal, você consegue dar mais atenção, né? Aqui para as outras duas situações e para as outras situações da vida, né? Enfim, então achei muito legal que saiu essa carta. E aí vamos para a última carta, que eu não vi ainda, que é esta carta. Olha, carta do mundo. Legal. Então, o conselho do tarô, o resumo, né, das 3 situações, vem falando assim, eu vou até juntar tudo, tá? Carta do mundo vem falando de êxito, de final de ciclo, né? A última carta do baralho é a evolução, né? Depois dela só vem a carta do louco, né? Ou a iniciada aqui no meu baralho. Ou seja, depois de todos esses conselhos aqui, de todos esses movimentos, até o final de julho, ali, agosto, vocês vão estar se sentindo aqui no controle, né? Da vida de vocês. Então, tanto na parte amorosa quanto na parte financeira e na parte intrapessoal, né? O mundo vem fechando com todo o controle, né? Toda essa magnitude de você controlar o seu próprio mundo, né? O mundo dos outros pode estar uma baderna, mas se o seu estiver em ordem, você até consegue ajudar a organizar o dos outros, certo, Câncer? Então, aproveitem esse momento aí que... Nossa, achei muito lindo esse jogo. Espero que tenha, né, ajudado em alguma forma aí. E, por favor, deixem nos comentários aí se bateu alguma coisa, se inscreva no canal. E não deixe de curtir e compartilhar aí com algum amigo seu que gosta de, né, estar em contato aí com a espiritualidade. E não esqueça de ver o vídeo depois, mais pro meio do mês, tá? Porque tem algumas mensagens que são clareadas depois, tá? Depois de uns 15 dias da tiragem. É isso. Obrigado, Câncer.